Desde o início, se você pegasse qualquer período de 4 anos, o crescimento composto, não tinha nenhum período que ele era menor do que 25%. Só que agora, ele está em torno de 8 a 9%. Tá assim, putz, mas será que essa curva, então, ela já desinclinou tanto assim? E aí, quando a gente vê essas curvas de adoção, normalmente elas são chamadas curvas em S, né? Porque você tem aquela parte que ela é muito assim, aí ela dá uma fleteada e aí que ela efetivamente vai se inclinar, tá? Trajetória, como foi, sabe, o que você estudou, como foi sua carreira até hoje. Tá bom. Mas você quer fazer assim, bem-vindos, não sei o quê, ou Não, não? não, não, já vai direto. Já vai É. direto, é. Já entra na conversa. Tá? Não é live, então tá tudo certo. Entendi. Não, mas só porque às vezes você quer fazer uma introdução e uma pergunta assim, André, conta pra gente então. Eu já fiz um monte de É. podcast, então cada um Não, faz um jeito. não, pode só começar, tipo, conversa mesmo. Imagina que é difícil esquecer que tem câmeras, mas esquece que tem as Aham, câmeras, vamos só conversar mesmo. tá bom, perfeito. Bom, a minha trajetória começou na engenharia, estudei engenharia, eu tinha esse viés mais técnico em relação às coisas, gostava do lado quantitativo, mas no tempo eu descobri que a engenharia não era o meu chamado. Então, fiz engenharia mecânica, trabalhei um tempo até como engenheiro civil e não mecânico, mas eu vi que eu tinha um interesse muito maior pela parte financeira. Então, eu quis me aprofundar no que eram esses conhecimentos financeiros. Como eu tinha feito engenharia mecânica de produção, você meio que resvalava nas finanças, mas não tinha profundidade. Então, eu fui para os Estados Unidos, fiz um MBA em finanças numa universidade americana que chama University of Notre Dame. Na época era um dos melhores programas dos Estados Unidos, ainda é uma das melhores faculdades de finanças dos Estados Unidos. E ali, para mim, foi um negócio que abriu um mundo completamente diferente. Então, se antes as minhas perspectivas eram trabalhar com engenharia, fazendo cálculo, essas coisas, de repente eu fui exposto a algo bem mais interessante na minha visão. Voltei entre o primeiro e o segundo ano para fazer o que eles chamam de um estágio de verão. Na época era o Banco Pactual, não era nem BTG ainda. E ali aquilo para mim foi uma loucura, porque era no Rio de Janeiro ainda, era uma época bem raiz do mercado. E você estava sentado, eu fui sentar na mesa de operações, e era assim, Luiz César Fernandes, André Jacurski, André Esteves, eram assim, alguns dos maiores craques do mercado brasileiro, Paulo Guedes sentado ali na mesa, e eu fiquei fascinado com aquele negócio. Então isso aí me despertou uma vontade de ter uma continuidade dessa trajetória no mercado financeiro. Voltei para o MBA, fiz o segundo ano, estreitando ainda mais para finanças, ter uma base técnica, e voltei então para o Pactual no Rio de Janeiro. Na época, como eu já tinha feito o estágio, o presidente do banco, Luiz César Fernandes, me chamou e falou: André, cara, você já tem a nossa proposta e você pode escolher qual a área que você quer ir. E eu falei assim, cara, se eu vou estar no mercado financeiro, eu quero estar na parte que é, né, vamos dizer assim, o DNA, né, o negócio, o risco máximo. Então eu fui como trader de bolsa. Uhum. Trader de bolsa para operações de clientes estrangeiros. E aí, de novo, sentado nesse ambiente ali, eu falo assim com uma facilidade muito grande, que eu aprendi muita coisa no meu MBA, mas o que eu aprendi mesmo de mercado financeiro era depois que fechava o mercado. Você sentar ali na mesa e ter esses craques, você ouvir o que o Paulo Guedes está achando do mercado, o que o André Esteves está achando do mercado. No início, bem quietinho, no tempo você acaba, né, se soltando e Uhum. começando a dar opinião e interagindo, etc. E aí veio a vontade de internacionalizar. Por quê? Mercado financeiro no Brasil é bacana, mas, né, aquela história, você vai fazer moda, um dia você quer ir para Milão, né? Então, se você está fazendo mercado financeiro, eu então resolvi que eu queria ir para Nova York, o banco tinha um escritório em Nova York, fui para Nova York tomar conta então de todos os clientes de América do Norte. Então, Estados Unidos e Canadá. Viajava muito nessa época, porque eu estava sempre visitando, né, esses clientes espalhados ali pelo mercado todo. Eventualmente me tornei responsável pelo escritório. E nessa época, o que acontece? Eu vi uma realidade do mercado financeiro global. O mercado brasileiro é interessante, né? Tem uma série de peculiaridades, mas a hora que você está lá, a hora que você está interagindo ali em Wall Street, você está, né, com o pessoal de Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, empresas que hoje nem existem mais, né? Eu tinha amigos da Lehman Brothers, por exemplo. Então, era uma época assim muito intensa. Voltei por coincidência logo antes dos ataques de 9 de setembro. E, inclusive, até eu fazia com alguma frequência eventos lá no topo do World Trade Center. Então, para mim, foi uma Uhum. sorte estar de volta aqui. A gente fazia muito café da manhã lá. E nessa época eu me tornei responsável pela renda fixa global dentro
Pactual. Depois disso, eu andei um tempo entre São Paulo, Rio, etc. e tal. Toquei outras áreas, toquei a parte de mercado de capitais em equities, mercado de capitais em dívida, fiz alguma coisa em M&A também. E aí, finalmente, o UBS comprou o Pactual, isso aí mais ou menos ali 2007, 2008, me tornei, então, Chief of Staff do UBS Pactual. Então, assim, nessa hora eu meio que fechei um ciclo que tinha passado, então, por mercado financeiro no Brasil, mercado financeiro em Nova York, isso numa instituição brasileira. E agora estava num banco global, na época o UBS, o maior banco da Suíça, né? Então, assim, ia para a Suíça direto, todo mês estava na Suíça, etc. E depois disso eu vi uma oportunidade para, dar uma resetada nas coisas. Aí fui para os Estados Unidos, levei meus filhos, eu tinha feito high school nos Estados Unidos, tinha feito o MBA também, trabalhado em Nova York, eu queria que eles vivessem também esse modo de vida americano, conhecer as coisas, etc. Então a gente passou alguns anos nos Estados Unidos, depois eu vou até contar, isso aí foi a primeira exposição que eu tive a Bitcoin, foi nessa época ali, mais ou menos 2012, 2013. Voltei para o Brasil e aí fiz uma série de coisas diferentes, Banco Suíço de novo, fazendo a parte de Wealth Management, né, gestão de carteiras de bilionários, fusões e aquisições. E aí, eventualmente, um movimento onde eu investi numa empresa que era uma fintech de investimentos, uma empresa que eu tenho uma admiração incrível por ela até hoje, os sócios fundadores incríveis. E depois do meu investimento, com o tempo, eles me convidaram para me juntar à empresa também como sócio-diretor. A gente eventualmente tomou a decisão de vender essa empresa para um grande banco internacional e hoje a gente está num processo onde a gente está terminando a integração dessa que era uma empresa só de investimentos, de corretagem, etc., dentro de um banco global. Então, acaba que eu tive uma visão que foi ampla de mercado financeiro, né? Desde Banco Suíço, Banco Brasileiro, isso são subsidiária, o quê? isso Duas aí. décadas de experiência. Isso aí são 20 e poucos anos, né, de experiência. E ter feito o MBA nos Estados Unidos eu também achei que foi muito interessante. E isso tudo me serviu, assim, uma das coisas que eu aprendi nesse tempo foi ter pouco preconceito em relação às coisas e ter humildade. Então, você vê que você tem que estar sempre pronto para aprender novas coisas, sabe? E aí, ao longo desse tempo, essa trajetória acabou se misturando com o Bitcoin também. Eu acho que, em parte, por essa humildade, porque eu tinha exposição ao assunto, assim como um monte de gente em volta tinha, mas você tem uma barreira grande que é o preconceito, né? O mercado financeiro tradicional tem um preconceito grande em relação a Bitcoin e maior ainda em relação a cripto, que eu acho que está até certo, mas a gente vai até falar um pouco. Eu acho que a mistura dos dois acaba sendo danosa para a própria imagem do Bitcoin. Perfeito. Bom, então vamos entrar nessa parte, né? Você falou que você ouviu falar do Bitcoin a primeira vez quando você estava nos Estados Unidos. Essa foi a primeira vez e a ficha já caiu? Tiveram vários pontos de encontro? Como foi essa história? Eu acho que a máxima é assim, né? Cada um compra Bitcoin ao preço que merece, né? Então, tiveram vários pontos de contato. E eu acho que eu, né, nessa época, mais preconceituoso do que eu sou hoje, mas a primeira vez que eu vi Bitcoin, eu comecei a estudar assim, mas num estudo superficial. Estava naquela época de Silk Road, aquelas coisas todas. Então, assim, era um negócio que estava muito atrelado ao que era essa história da criminalidade, sabe? Então, isso aqui é uma moeda digital que é utilizada para fins escusos. E essa era a narrativa que predominava naquela época, sabe? Então, cara, eu comecei a estudar, mas eu falei assim, cara, sempre fiz tudo certo na minha vida. Por que eu vou, né, gastar meu tempo? O tempo é finito, né? Por que eu vou gastar meu tempo investindo em uma coisa que tem, né, resvala nesse lado criminoso? E aí começa um pouco essa conversa de por que o mercado financeiro tem esse preconceito. Eu acho que é um pouco disso. Eu acho que você tem a mensagem, mas ela sempre vem com muito ruído em volta. Nessa hora tinha uma mensagem, assim, cara, tem um negócio aqui que é diferente, que é Bitcoin, vale a pena ser estudado. Mas tem uma barreira do ruído, da poluição que está em volta, que muitas vezes não deixa as pessoas chegarem lá. Então, no meu caso, isso aí foi o que preveniu. Então, isso aí foi mais ou menos 2012, 13. Adormeceu o assunto, etc. 2015, eu estava de volta no Brasil, mas eu tinha um amigo que estava morando na Flórida, um cara que até uma das pessoas assim que eu admiro bastante pelo conhecimento em relação a Bitcoin aqui no Brasil. E aí ele estava lá nos Estados Unidos, veio passar um tempinho no Brasil e falou assim, André, cara, tem um negócio aqui que você tem que estudar, Bitcoin. Eu falei assim, pô, mas é aquele negócio que eles usam para pagar droga? Ele falou, não, cara, não é nada disso, você está entendendo errado.
Aí ele começou a me explicar o que era a visão dele sobre Bitcoin. Eu achei, pô, esse negócio é realmente interessante. A minha primeira carteira é dessa época. Aquela brincadeira de você transferir para um amigo. Deixa eu fazer um negócio aqui. Ele transferiu para mim naquela época. Então, de 2015 para cá. Então, eu posso falar assim, é um valor que ele era muito pequeno naquela época. Hoje já não é tão pequeno assim. Mas você pode dizer que desde 2015, então, eu tô nesse espaço. Só que o que acontece? Veio poluído também. E o que foi o ruído nessa hora? Porque ele falou de Bitcoin, mas na hora que eu falei, então tá, vamos almoçar para a gente, né, aprofundar nisso aqui. Aí ele me mostrou uma carteira digital dele no celular, onde ele tinha Bitcoin e tinha moeda XPTO, moeda não sei o quê. Eu falei assim, cara, mas peraí, eu tinha entendido que era Bitcoin. O que são essas? Ah, não, essa daqui é legal para fazer contrato, essa daqui é legal para transação anônima, essa daqui é legal. Eu falei, cara, putz, que bagunça, né? Uhum. Então, aquela história, a mensagem estava ali, ela estava pronta. Só que eu me deixei levar pelo quê? Por esse ruído, por essa poluição que estava em volta. Aí estudei um pouco, já fiquei assim, esse negócio pode ser que tenha alguma coisa aqui, mas você sabe, a vida acontece, né? Foram acontecendo outras coisas. Até que eu viajei para o Vale do Silício, fui com um grupo de amigos, naquela época que era assim, tava, né, a parte de tecnologia, estava bombando e tal, todo mundo ia para o Vale do Silício, uns amigos convidaram, eu falei, cara, vamos lá, vamos para o Vale do Silício. Aí cheguei lá, uma das visitas que a gente fez foi uma gestora que tinha um fundo de cripto. Aí era até uma gestora, uma moça, uma brasileira. E ela falou assim, não, porque Bitcoin é incrível, não sei o quê. Eu falei, então tá bom, então a sua carteira, como é que é? Ela falou, não, tem Bitcoin, mas aí tem XPTO, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Eu falei, caramba, mas pô, você falou que Bitcoin é a melhor coisa do mundo. Ela, não, mas é porque você tem que ver, tem o alt season, tem o não sei o quê. De novo, você pega, né, que tinha uma informação que era boa, mas ela estava encoberta ali de uma série de coisas que desviam a atenção. E aí, o que foi diferente foi que depois dessa vez eu falei, cara, esse negócio está aparecendo de uma maneira recorrente. Aqui tem alguma coisa. E aí eu peguei para estudar. E aí, na hora que você estuda mais, eu falo que essa brincadeira, né, de cada um compra quando merece, acho que na prática é assim, cada um compra quando está disposto a admitir que estava errado. É um moedor de ego, né? É um negócio que... O primeiro passo é assumir que você estava errado, assumir que você tinha visões preconceituosas e que você falou sem refletir, pegou a opinião de outra pessoa que não era sua, e às vezes demora anos para isso, né? E é fácil de você descartar assim, né? Porque a hora que a pessoa começa a trazer, né, esse ruído todo, você fala assim, cara, esse negócio não é sério, olha só. Vem empacotado junto com esse monte de coisa aqui. Mas peguei. E aí, a hora que você estuda, cara, é quase que um choque, né? A hora que você entra dentro desse buraco de coelho, vamos chamar assim, ele vai aprofundando e aí você, cara, vai dando um clique atrás do outro. Eu sempre fui um cara que gostei de macro, sempre olhei muito a parte geopolítica, essas coisas. Não estudei economia, mas hoje, se você fosse me perguntar, eu sou muito mais economista do que engenheiro. E a hora que eu comecei a entender as implicações do conceito e como que isso pode mudar, não só o sistema financeiro, mas a própria sociedade da maneira como ela é estruturada hoje, aí foi um negócio que me sacudiu, assim, razoavelmente, sabe? E aí as posições vieram ao longo do tempo, assim, na medida em que a convicção vai aumentando, né? Você vai tendo interesse em ir aumentando essas posições. A volatilidade no início choca. No tempo você começa a ficar meio anestesiado com ela. Então, por exemplo, né, a gente viu agora bater 108, 109, voltou a 78. E, cara, como eu já estou nesse negócio há um tempo, isso para mim eu olho e falo assim, ok, sabe? Não é a coisa assim. E aí, assim como você, eu estou em vários grupos, né, de bitcoiners, etc. E você vê que tem gente que está querendo quase que se matar, e tem gente que está falando que vai, né, vender o apartamento para comprar alavancado. Então você tem assim uma dispersão muito grande de comportamentos nessa hora que a pessoa se sente ameaçada com essa posição. Na hora que você consegue se abstrair dessas movimentações de curto prazo e pensar no que é o poder de transformação de longo prazo, essa jornada ela se torna mais simples um pouco, ela se torna menos dolorosa. Mas eu diria que a jornada do Bitcoin ela sempre vai ser embutida de um grau, talvez, de sofrimento, talvez seja uma palavra forte, mas acho que é sofrimento mesmo, porque mesmo no bull market,
A hora que você está no meio do bull market e você tem um pullback de 25%, de 30%, você fala assim, caramba, será que esse negócio agora ferrou, né? Agora acabou o bull market, nós vamos entrar no... Pô, mas já é um bear market, o negócio nem subiu ainda, né? Eu achei que ia muito mais, né? É engraçado que o CEO da CryptoQuant publicou essa semana que não é mais um bull market, que os indicadores on-chain já estão em bear market. E assim, é isso, porque assim, quando você está feliz porque está ganhando dinheiro, tá tudo ótimo, mas quando está num dip, geralmente você é o único dos seus amigos que é Bitcoiner. Você não conhece pessoas no mundo real com quem você vai se relacionar e vai conversar, você sofre sozinho na queda da FTX, na queda da Terra Luna, na queda do Covid, assim. E você, no mercado tradicional, assim, você tinha outros amigos assim, ou eles achavam que você estava maluco, assim? Cara, no início foi uma jornada que, como eu te disse, assim, eu perguntava para os outros, assim, e aí, o que você acha disso e tal? E aí ficava aquele negócio meio assim, quase de chacota, assim, e aí, o André lá, e aí, tá olhando Bitcoin agora, aí o cara ficou louco, pô, aí começa, né, criminoso, é scam, é não sei o que, tá. Então acabou que ela foi uma jornada mais introspectiva, e aí no tempo o que acontece é assim, você acaba achando a sua tribo. Você acaba achando outras pessoas que têm o mesmo interesse, etc. E não necessariamente você dá visibilidade ou dá publicidade em relação ao que é, né, a sua real visão sobre o Bitcoin, essas coisas todas. No tempo, isso aí acabou passando. Acho que acabou passando de certa maneira, sim, porque a tese, né, não tem como a gente não dizer que não tenha sido um sucesso, né, ao longo da última, né, desde o início nem se fala, né, mas vamos olhar a última década, por exemplo, né? Se há 10 anos atrás eu relutava, né, 2015, a primeira vez que eu recebi Bitcoin, versus 2005, é muito mais fácil você falar sobre o Bitcoin hoje. Por isso que aquele amigo meu, eu falei, foi tão corajoso. Por quê? Porque ele estava me mandando Bitcoin há 10 anos atrás. Se mandar Bitcoin para alguém hoje, é fácil, né? Tipo assim, né? É um negócio que já está virando, né, um nível de aceitação que você não é mais aquele maluco, aquelas coisas todas. Como eu estava dentro do mercado financeiro, eu acabei, né, me desvinculando de misturar os dois assuntos. Tem um assunto que era mercado financeiro tradicional. O outro assunto era, tipo, vamos dizer assim, de 8 às 8 eu sou mercado financeiro tradicional. Tá? De 9 às 7 da manhã, aí eu sou Bitcoin. Entendi. É política, religião, futebol e Bitcoin. Isso a gente não discute no trabalho. Isso acabou que separava um pouco isso. E aí, quando a gente fala um pouco do preconceito que, né, o mercado tradicional tem em relação a Bitcoin, eu acho que é muito essa questão do ruído. E eu acho que aí é assim, como que a gente consegue dar um sinal mais limpo que vai alcançar não só as pessoas do mercado financeiro tradicional, mas também os investidores tradicionais, que isso aí para mim é muito mais importante. Você pega hoje, sei lá, um pai de família, né, ou uma mãe de família que tem lá um patrimônio de 300, 400, 500 mil reais e está ali nos seus 40 e poucos anos. A chance dessa pessoa ter Bitcoin é muito baixa. Muito provavelmente ela não tem. Por quê? Porque toda a informação que chega, ela chega de fontes que parecem ser muito alternativas. Então, o pessoal empacota e tá tudo bem, porque Bitcoin tem, né, ela é 1000 coisas diferentes para 1000 pessoas diferentes. Mas na hora que você quer alcançar o dinheiro da pessoa que tem uma formação mais tradicional ou o poder de uma instituição que tem uma visão mais tradicional, você empacotar isso junto com anarquia, vai quebrar o sistema financeiro, vai desmantelar governos, vai ser... Então, todo esse lado, vamos chamar de libertário, mas eu acho que aí tem um espectro grande, né? Ideológico. Ideológico, e aí tem aquele maximalismo tóxico das coisas. Eu acho que isso aí acaba, de certa maneira, assim como lá atrás era um negócio da criminalidade, depois foi o negócio dos altcoins para mim, e eu falo isso por experiência própria. Se eu tivesse tido acesso ao conceito de Bitcoin sem toda essa poluição, eu provavelmente teria aderido muito mais cedo. Então, acho que hoje o que falta para essa adoção, ela dar uma disparada aqui no Brasil. Tem que ser pessoas que têm credibilidade nesse meio. Então, por exemplo, eu já converti um monte de gente a investir em Bitcoin. Hoje mesmo eu almocei com um amigo meu, de mercado financeiro também. Ele assim, como é que você está vendo o mundo? Ah, estou vendo assim, assim, assim. E como é que você está investindo para esse mundo? Estou assim, assim, assim. E Bitcoin? Ele, Bitcoin? Como assim? Aí eu explico a tese para ele. A gente passa uns 40 minutos falando sobre a tese. Aí eu falo para ele assim, cara, eu te dei o livro do Saifedean, Padrão Bitcoin, você leu? Ele falou, não li, mas agora eu estou mais curioso.
Aí fomos conversando até o escritório dele. Aí no final da conversa ele assim, tá, qual que é a melhor maneira, o jeito mais simples de eu comprar esse negócio? Eu expliquei que você pode comprar diretamente, carteira. Ele falou, não, isso é complicado para mim. Eu falei, cara, então o jeito mais fácil é você comprar um ETF. Aí falei, ETF da BlackRock, ETF da Fidelity. Falei que eu prefiro da Fidelity, inclusive, por não ser custódia da Coinbase, como é o caso da BlackRock, né? A própria BlackRock, né? Que às vezes a gente questiona um pouco, né? A motivação deles como empresa, né? Mas é o seguinte, é uma pessoa que vai comprar. Por que essa pessoa vai comprar? Porque eu consegui isolar todo esse ruído que estava em volta, dei uma mensagem muito clara do sinal do que é a essência do Bitcoin, né? Falando um pouco sobre a questão da escassez, a questão da descentralização, todas as vantagens que você tem em relação ao ouro, que a comparação dele foi em relação ao ouro. Aí tem aquela tabelinha clássica, né, que a gente já conhece. E é uma pessoa que vai comprar. E por que ela comprou? Uma é esse negócio do sinal. O outro, pela autoridade que ele vê na minha pessoa em relação a mercados tradicionais. Porque é o seguinte, uma coisa é chegar lá um louco gritando, falando Bitcoin é a melhor coisa do mundo, tá? É mesmo? Por que você acha isso? Não, porque Bitcoin vai mudar o mundo. Aquele discurso que ele é o discurso do Bitcoin. A outra coisa é aquele discurso falando de uma correlação baixa. Como é que ele, combinado com outros ativos, pode inclusive diminuir o que é o risco da sua carteira. E a gente mostrar que existem fases disso aqui. Eu acho que a fase que a gente está agora é incentivar a percepção como reserva de valor. Uhum. Eu acho que vai chegar uma hora onde a gente falar, né, como meio de pagamento ou até como precificação das coisas, a gente vai chegar nisso. Mas eu acho que a gente não está nessa fase ainda. O problema é que se você traz essa mensagem que é muito completa, aí o cara se pô, meio de pagamento, como eu vou pagar esse negócio? Mas como é que eu... Ah, eu não vou precisar ter custódia própria. Cara, você inseriu custódia própria, você inseriu essas coisas. Eu acho que o sonho que a gente tem é que as pessoas primeiro conheçam o ativo de uma maneira mais limpa. Segundo, que elas investam no ativo para começar. E como é que você começa? O jeito mais fácil é indiretamente. Então, por exemplo, esse cara tem uma conta lá no exterior que ele vai investir e vai pegar lá o broker dele lá e vai comprar esse ETF lá fora. Pô, perfeito. E aí ele vai estudar. Por quê? Porque agora ele tem dinheiro no negócio, né? Quando você tem skin in the game, quando você tem dinheiro naquilo, seu incentivo para você aprofundar naquele assunto aumenta muito. Eu tenho certeza que agora ele vai ler o livro, porque agora ele tem dinheiro no negócio. A hora que ele lê o livro, provavelmente ele vai entender a importância da custódia própria. E aí isso quer dizer que quando ele for aumentar a posição, provavelmente ele vai aumentar a custódia própria. Quer dizer que, eventualmente, ele vai vender os ETFs e vai transformar isso em custódia própria. Mas essa é uma jornada que eu acho que tem etapas para chegar lá. Eu acho que, às vezes, a gente traz uma mensagem que ela é muito ampla e as pessoas acabam perdendo o que é um plano de ação. Você mostrar para alguém como é que funciona, né, uma custódia própria, você vai tirar de um exchange, que se você perder aquilo ali, perdeu para sempre. Você nunca vai... As pessoas vão ser atacadas pelo sentimento básico do ser humano, que é o medo, né? E a gente quer evitar o medo. Você falou muitas coisas que, assim, me geram uma dúvida que eu acho que sei lá, já está na minha cabeça há algum tempo. Que, assim, você citou, por exemplo, os ETFs da BlackRock. Uhum. E eles foram um grande marco. Uhum. Ao mesmo tempo, a gente tem ETF no Brasil há muito mais tempo. E ali nos Estados Unidos, a gente vê diversos fundos falando que tem exposição ao Bitcoin via ETFs. E aqui no Brasil isso ainda é exceção, isso ainda é raro, mesmo a gente já tendo um veículo que permitia isso há muito mais tempo. Então, assim, por um lado tem, sei lá, empresas como a Hashdex, tem a própria parte regulatória da B3 que são avançadas, são bem avançadas comparativamente, e por outro lado parece que isso não chegou no mercado como um todo. Tipo, ao que se atribui isso? Por que isso acontece assim? Acho que a primeira coisa para a gente pensar, assim, o mercado americano ele é mais desenvolvido que o brasileiro. Então, as pessoas lá estão acostumadas a acolher mercados do mundo inteiro. O mundo inteiro negocia nos Estados Unidos. Então, assim, você tem empresas, né, europeias, por exemplo, um monte, empresas brasileiras, empresas de qualquer lugar que... Então, assim, o mercado americano, ele não vê com preconceito um ativo que ele venha de uma origem diferente, mesmo que seja um ativo digital. E essas empresas que estão à frente dos ETFs lá são empresas que são muito conceituadas perante o público, tanto de investidores institucionais quanto de investidores individuais. Então, se você for falar o nome da BlackRock, o nome da Fidelity, por exemplo, cara, ninguém vai questionar e falar assim, não conheço direito esses caras.
Você pega aqui no Brasil, acho que a gente teve um lado regulatório, que foi assim muito mais clareza do que se aconteceu lá fora. A Hashdex está de parabéns, assim como a QR Asset, etc. E aí você tem aí vários ETFs que funcionam e funcionam muito bem. Só que é o seguinte, isso aqui no Brasil é visto como um investimento quase que no exterior. Por quê? Porque é um negócio que é ligado ao dólar. Então, na hora que você pega de uma gestora, por exemplo, vou alocar em Bitcoin, já começa a ser um mandato que é diferente de um multimercado tradicional, que está investindo em ativos aqui no Brasil. Tem alguns multimercados que são assim, ó, vou investir no mundo, vou investir nos Estados Unidos, etc. Mas não é a maioria dos veículos. Então, acho que você tem um pouco de um receio que é assim, cara, esse negócio vai me colocar num lugar aqui que é do ativo internacional. E essas empresas, na hora que você vai mostrar para o seu cliente final, por exemplo, uma coisa é você falar sobre uma BlackRock, a outra coisa é você falar sobre essas empresas, né? Estou alocando através dessas empresas aqui no Brasil. Mas mesmo assim, você vê recentemente a Verde Asset, por exemplo, em outubro, estava alocada em Bitcoin, né? Pegou lá um pouco, né, daquele movimento pré-Trump, etc. Que e foi tal. um movimento assim, tipo, quase que o aval do, entre aspas, papa do conde do condado, assim, né? O fato do Stuber colocar no portfólio, e foi por causa da época da eleição, que foi um trade muito bom, inclusive, né? Tipo, a reprecificação do risco do ecossistema como um todo em novembro, quando o Trump ganha, a gente sai dos 60 para os 90, né? Mas, sei lá, me surpreende muito essa exceção, porque assim, você olha Paul Tudor Jones, Druckenmiller, Bill Miller, tipo, eu imaginaria que os gestores aqui do Brasil olhariam para fora para pegar teses como benchmark, sabe? Ah, olha o Magnificent Seven. Não sei, a gente é tão ensimesmado que a gente não olha benchmarks externos quando a gente pensa no futuro. Eu acho que isso aí acaba caindo num lugar que é visto como uma segunda camada, tá? Qual que é a primeira camada? Você pega lá uma SPX, por exemplo, que opera muito lá fora, o Adam e tal. O pessoal olha lá para fora e fala assim, cara, olha só, o mercado é brasileiro, é pequeno, não me cabe aqui para eu fazer os volumes que eu quero, para eu poder ter um fundo maior, para eu aumentar o meu capacity, eu preciso o quê? Eu preciso operar num mercado maior. E aí você vai para onde? Você vai para os Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo. Então, acho que essa é a primeira camada. E essa camada é uma camada que, por si só, ela já é muito complexa. E o pessoal às vezes acerta, às vezes erra, né? Cada gestor aí tem, né? Tem uns que acertam mais na renda fixa, outros acertam mais na renda variável americana, etc. Mas o ponto é, eu acho que as pessoas não chegaram a essa situação onde elas se sentem confortáveis de dizer assim, olha, eu estou aqui então confortável dominando a primeira camada, que são os mercados tradicionais americanos. Então agora eu vou olhar o que é a segunda camada. Porque, queira ou não, para essa turma, o Bitcoin ainda é considerado um ativo exótico, né? Eu entendo, mas ao mesmo tempo, para mim, sei lá, é o melhor ativo do último ano, é o melhor ativo dos últimos 5 anos, é o melhor ativo dos últimos 10 anos. Em que momento o risco reputacional não deixa de ser você rejeitar para você, sabe? Tipo, uma hora Entendi. o risco reputacional não deveria mudar e o dever fiduciário não deveria ser estudar o ativo que é o melhor do último ano, dos últimos, etc. Eu acho que, assim, eu tenho uma resposta que é a minha opinião, mas sem grande convicção. É que é o seguinte, eu acho que isso vai acontecer quando o ativo amadurecer mais e a volatilidade diminuir. Isso aí para o ponto pelo perfil do investidor brasileiro. O investidor brasileiro, em grande parte, é aquele negócio que se chama de Zé Cotinha. Que é o Zé Cotinha, na hora de investir no multimercado, assim, ele olha o multimercado que foi bem nos últimos meses, eu vou colocar dinheiro nesse aqui. Quando ele vai mal, ele saca daquele ali. Então, você tem um movimento que é, assim, os assessores, as próprias empresas de investimentos, e eu vivenciei isso, como é que você consegue acalmar esses investidores para saber que não existe uma trajetória de alta contínua. Você pode ter um fundo que ele é excelente, por mais que ele seja excelente, ele vai ter momentos onde ele vai render pior e no tempo ele vai ter uma boa rentabilidade. Como o Bitcoin é muito volátil e esses movimentos que a gente vê de realização, eles são às vezes dramáticos, a gente mesmo está falando um pouco aqui do sofrimento, da dor, etc. Isso aí assusta os gestores. Por quê? Ele corre um risco que é, vou alocar esse negócio aqui, de repente tomou uma realização de 30% na cabeça. Versus ele está alocado, por exemplo, na Bolsa Brasileira, que não vai cair 30% na mesma velocidade, né, que o Bitcoin pode cair. E ele não vai conhecer tão de perto ou tão bem. Então, eu acho que enquanto essa volatilidade for alta, assim, eu acho que na taxa de adoção aumentando, a minha expectativa, pelo menos, é que essa volatilidade vai cair. E aí isso vai facilitar essa adoção por esses gestores que têm o receio dessa volatilidade de cota afastar o investidor.
Ou seja, o nosso investidor é pouco educado, ele não entende uma tese, ele não entende quando ele é petrocracado, ele vai vender na hora que é para comprar porque teve mais vol, e aí o gestor, mesmo que ele até entenda o ativo, entenda o papel do ativo num O cliente portfólio, dele não entende. ele tem medo de tomar saída, porque querendo ou não, o serviço dele é ter o máximo de investidor dentro do fundo. Não necessariamente isso vem a partir de ter a maior rentabilidade do fundo, e sim, essa rentabilidade talvez tenha que ter uma linha reta. Eu acho que você vê assim, tem vários fundos que tem o que eles chamam do fundo puro sangue, que é assim, o nível de risco que eles querem correr. Só que esses fundos normalmente eles não são muito grandes, por quê? Porque eles assustam os investidores. Então eles fazem versões que são mais aguadas. Então é, por exemplo, 40% dessa estratégia puro sangue e 60% está ali no CDI. Isso é ótimo para o gestor também pelo seguinte, ele está cobrando 2,20 num negócio que só tem 40% de risco, 60% ele não está fazendo conta nenhuma. E é bom para o investidor, porque o investidor tem uma volatilidade que é mais amortecida, mesmo que a rentabilidade seja menor, cada um de nós tem uma equação de risco-retorno. Então, os gestores buscam achar esse ponto de risco-retorno, onde você vai buscar o máximo de retorno, mas dentro de um risco que seja tolerável para o perfil do seu cliente. Bom, mas enfim, a gente falou bastante dessa parte do Bitcoin, do mercado tradicional. Você foi estudando Bitcoin, foi aprendendo cada vez mais. Uma hora você deve ter pensado, poxa, eu quero trabalhar com isso. E se você está dentro de uma empresa de investimento, você vai ter a ideia de querer trazer isso para dentro. E você tem outros sócios que talvez não necessariamente concordem com essa visão. Como funciona essa equação? Bom, eu vou contar um pouquinho da minha jornada, porque passou por isso. E aí a gente tinha, né, junto com os sócios, uma empresa de investimentos. E aí, em algum momento, a gente chegou meio que numa encruzilhada, que é o seguinte. Ou a gente ia fazer uma captação com um grande fundo de venture capital global, e a gente estava em conversação com vários deles, ou a gente ia vender isso para um investidor estratégico. E aí a gente estava conversando com vários bancos em relação a uma venda. Aí, nesse caso, seriam perfis de transações diferentes. Uma seria um aporte na empresa para a gente investir, continuar crescendo, eventualmente fazer o nosso IPO, o outro seria de vender a empresa. E aí, quando a gente conversava com esses fundos de venture capital, um dos maiores dos Estados Unidos investiu em empresas como Robinhood, grandes empresas, né, financeiras de tecnologia nos Estados Unidos. Esse cara tinha uma mensagem muito clara para a gente, que era o seguinte: cara, vocês têm que fazer cripto. Eu tenho todas as conexões aqui, a gente conhece isso aqui super bem. Vocês têm mais de 1 milhão de clientes, a gente vai fazer isso e, cara, nós vamos fazer um estrago no mercado brasileiro, no bom sentido, porque vocês têm o melhor marketing digital do mercado brasileiro, vocês têm a melhor estrutura de usabilidade, então, assim, a nossa interface para o cliente é muito fácil. Isso aí é grande parte do problema que as exchanges têm, é que as interfaces não são amigáveis, né? Não é uma coisa que é acolhedora, assim. Para, né, um benchmark é a pessoa que está assistindo o Netflix ou que está usando outras plataformas, né, que são bastante simples. E, cara, eu peguei isso, a hora que eu ouvi isso, eu falei, cara, que loucura, né? Já é uma coisa que eu estudo, né, na pessoa física, não tenho nem coragem de trazer isso aqui na empresa, mas se a gente for fazer negócio com esse cara, com esse fundo, isso aqui pode se tornar uma realidade muito rápida. Na prática, a gente fez um caminho diferente, a gente acabou escolhendo vender para um investidor estratégico, que no caso, né, foi um grande banco internacional, como eu falei. Foi uma operação que foi um super sucesso, eles foram super parceiros e deu tudo muito bem. E aí eu tive uma coincidência da vida, assim, não existem coincidências, mas a pessoa que o banco designou para acompanhar o dia a dia dessa empresa que a gente tinha, no tempo, tomando um café, eu descobri era um grande entusiasta por Bitcoin. Então ele contou a história, ele, pô, cara, comprei o Bitcoin lá atrás e não sei o que, ganhei isso, ganhei aquilo, pô. Aí eu falei assim, cara, será que não tem um espaço para a gente conversar com o banco sobre eventualmente a gente fazer um negócio desse? Ele falou, cara, eu acho que agora não, mas vamos conversando, vamos amadurecendo. Resumindo um pouquinho a história, passaram 6 meses, eu tinha montado uma apresentação. E aí a gente fez a primeira apresentação primeiro para os diretores de investimento do banco. Aí o pessoal ficou, né, coçando a cabeça, não entendia. E aí não era assim, negociar Bitcoin. Era o conceito de Bitcoin como um todo, negociação de Bitcoin e também como negociação pode impactar uma instituição financeira. Passamos pelos diretores, beleza. Agora vocês têm que conversar então com o compliance jurídico.
Compliance jurídico, você imagina, né? Um banco tradicional, os caras, assim, só faltaram me dar uma facada, né? Porque para eles veem preocupação, porque né, a regulamentação não está clara, é um ativo que ele ainda não tem uma maturidade como os outros. Então, assim, essa daí foi uma conversa mais difícil, mas a gente teve a luz verde, continuamos, subimos para o nível de vice-presidente. Do vice-presidente, a gente foi para o presidente aqui do Brasil. O presidente do Brasil gostou do negócio, então aí a gente levou para o presidente da América Latina. E do presidente da América Latina, a gente chegou num ponto que eu fiz uma apresentação junto com os meus sócios para o presidente global do banco. E você vê, assim, as pessoas têm uma percepção que nessa hora eu vi que ela é um pouco desviada da realidade. As pessoas acham que os grandes bancos globais não querem fazer Bitcoin porque eles acham que isso é uma ameaça e que isso vai derrubar o sistema financeiro. Cara, vou te dar uma real. Eles nem pensam sobre isso. O que eles olham é o seguinte: será que eu ganho dinheiro com esse negócio? Ok, posso ganhar dinheiro com esse negócio. Quais são os riscos que eu vou correr para fazer isso aqui? Esses riscos, eles compensam, né? O risco-retorno é favorável? O quanto eu posso ganhar compensa com o nível de risco que eu vou correr? E aí, nesse caso, até falando, essa instituição global já estava oferecendo Bitcoin para os clientes do Private Bank na Suíça. Só que eles não tinham feito em lugar nenhum do mundo Bitcoin ou qualquer outra moeda para clientes de varejo, que era a intenção que a gente tinha. E aonde que isso pega? Se você tem patrimônio para ser um cliente do Private, isso quer dizer que você vai ter, no caso deles, lá mais de 10 milhões de dólares, você é um investidor super qualificado. Então, se você toma uma decisão de investimento, você não pode acusar ninguém que você fez aquilo sem conhecimento. Agora, em compensação, se você tem Bitcoin numa plataforma de varejo, o que pode acontecer? E qual que é a grande preocupação, né? E aí a gente olhando pelo lado de compliance jurídico é que é o seguinte: vai ter em algum momento uma senhora de Taubaté que vai entrar lá na sua plataforma, no self-service, e vai colocar 100% do patrimônio dela em Bitcoin, e a hora que cair 30%, ela vai processar a sua instituição dizendo que você roubou o dinheiro dela. Isso a nível global ou a nível nacional? Global. O que a gente pensa como risco jurídico nacional, na verdade, para setor bancário é escala global. Eu acho que isso aí é um risco que é jurídico aqui no Brasil, mas global ele é reputacional. No banco tinha uma frase que era o seguinte: você pode até perder dinheiro, mas você não pode machucar a reputação do banco. Então, qualquer coisa que você faça, que imagina que vai para o jornal, esse banco global vendeu o Bitcoin para um investidor que não tinha o perfil de risco adequado ou que não sabia que estava possível de ter uma realização dessa, e isso aí é o que segura as pessoas, sabe? E aí o que acontece? Na hora que eles, eventualmente a gente até teve a luz verde para avançar, só que com o quê? Muitas salvaguardas que vinham do pessoal de jurídico e do pessoal de compliance. Então acaba que a sua oferta, assim, era uma oferta competitiva, funcionava, etc. Mas, primeiro, a nossa velocidade ela ficou muito, muito machucada. A gente demorou muito mais que a gente imaginava que demoraria para conseguir fazer isso. E o outro lado é o seguinte: a gente teve uma série de restrições que quem é uma empresa que está diretamente voltada, né, para Bitcoin, pega o caso da BIPA, por exemplo, que faz isso super bem, cara, vocês entendem os riscos, né, vocês têm, né, o arcabouço que vocês trabalham e vocês não têm essa preocupação em relação a uma reputação global. Então, vocês podem ter uma agilidade que vai ser difícil de uma grande instituição acompanhar vocês. E aí, nesse caso, o que a gente percebeu é isso, é que dá para fazer, mas que esse medo, a gente volta para o medo, né, uma emoção forte do ser humano, ele acaba trazendo obstáculos para que você seja competitivo em relação ao que são as ofertas que são mais centradas em Bitcoin. Eu acho que a grande transformação que a gente vai ver no tempo é essas barreiras elas vão diminuir e essas ofertas de bancos que têm serviços integrados elas vão se tornar mais competitivas. Quando que isso vai acontecer? Quando as pessoas forem subindo na hierarquia, as pessoas que já têm o entendimento disso. Lembra que eu tive que ir conversando com todos os níveis hierárquicos e foi um convencimento em cada um deles? Hoje você já consegue achar assim, um diretor num banco que entende, que gosta, você daqui a pouco vai ter um vice-presidente, daqui a pouco a gente vai ter os presidentes de banco vão ser entusiastas por Bitcoin, porque essa galera que está vindo com 35, com 40, com 32, daqui a pouco eles vão estar nesse nível hierárquico que aí sim
eu acho que essas barreiras vão diminuir, porque eles vão ter uma capacidade de entendimento muito mais profunda do que ir lá uma apresentação e falar um minuto não, 1 hora sobre o assunto, né? E acho que quando isso aí acontecer, acho que vai ser transformador de quão mais presente essa oferta vai estar para a população como um todo. Porque hoje é uma parcela pequena da população que é exposta a Bitcoin, você concorda? Ou seja, você está com uma visão bem que é uma questão geracional mesmo, que conforme as pessoas mais novas que têm mais exposição forem subindo na carreira, que essas portas tendem a se abrir mais, assim. Quer ver uma coisa que acontece com uma certa frequência? Eu tenho vários amigos que eu converso sobre o assunto, mas por já serem de uma outra geração, já serem mais cabeça dura, eles têm dificuldade em avançar. Agora, em compensação, os filhos é muito mais fácil. Então, por exemplo, acontece assim, às vezes eu converso com um amigo, etc, tal, aí ele fala, não sei, tal, aí ele me liga e fala assim, pô, André, meu filho quer bater um papo com você. Ele tá começando a investir nesse negócio de Bitcoin, ele quer entender melhor. E, cara, eu faço questão de ajudar todo mundo, porque eu acho que isso aí, essa geração que está vindo, ela já vai ser nativa do Bitcoin. É igual a geração que já veio do celular, né? Já vai ser uma coisa completamente diferente a vida que essas pessoas... Você vê meus filhos, por exemplo, desde que eram pequenos, eles ouviam Bitcoin para cá, Bitcoin para lá. Bitcoin para eles é um negócio que é normal. É diferente, né, da geração que foram meus pais, por exemplo. Pô, meu pai, eu falo com ele de Bitcoin, dei o livro do Saifedean pro meu pai. Ele, tá bom. Acho que nunca abriu. Porque para ele é uma coisa assim, cara, dinheiro mágico da internet, não, isso aqui isso aí é pirâmide. Eu acho que isso aí é um rito de passagem de todo Bitcoin, né? Comprar o padrão Bitcoin, dar pro seu pai e o seu pai nem abrir ele. Aconteceu comigo também. Cara, eu comprei mais de 20 cópias do padrão Bitcoin. E eu distribuí, assim, para muita gente. E eu diria que dessas mais de 20, cara, se 10 leram até o final, foi muito. Eu diria que se 2 leram já foi muito. Eu acho que, assim, tem uns 4 ou 5, assim, que eu tenho convicção que pelo menos dizem que leram até o final. Então já era um público bem interessado a priori. Porque... eu acho que vem um negócio que, assim, não necessariamente é bem interessado, mas... Imagina que eu tenho uma trajetória longa no mercado financeiro e algumas pessoas, por bem ou por mal, criaram uma confiança em relação ao que é esse histórico e o que foram os resultados que eu obtive ao longo dos anos. Então, na hora que você vem com essa bagagem de credibilidade no mercado tradicional e você está falando de uma coisa que para as pessoas ainda é exótico, essas pessoas elas se permitem mais liberdade na hora de olhar isso. Então, por isso que eu acho que é importante essa conversão das pessoas que estão dentro dessa escala que a gente está falando hierárquica dentro das instituições, porque isso aí vai permitir o quê? Essa credibilidade aumentar. Perfeito. Isso, no fundo, assim, você estava falando bastante dessa questão de geração e como os bancos ainda sentem medo. Eu lembro de ter uma pesquisa do começo de 2024 da Bitwise, ou seja, pré-ETFs e pré-governo Trump, falando que o principal motivo que alocadoras de capital não investiam no Bitcoin ou não aumentavam a exposição era justamente, fora a volatilidade, que era o segundo lugar, mas o principal era a questão regulatória e insegurança jurídica. Pós-ETF, pós-governo Trump, pelo menos desses primeiros 3 meses, você acha que isso está mudando, que isso mudou? Cara, o passo do ETF eu acho que foi sensacional, porque assim... Até na hora que a gente vê, né, o risco do Bitcoin, você poderia considerar muito alto no início, mas a cada etapa que a gente passa, cada dia que passa, o risco está diminuindo, né? Mais um dia, né, que sobreviveu e está crescendo, né? E o ETF, para mim, não foi um passo, ele foi assim, uma corrida que você se deu, que você gerou, então, nos Estados Unidos, o ETFs Spot, né? Porque antes você tinha os ETFs só de futuro, e você disponibilizou, então, imagina que depois disso, fundos de pensão, entidades governamentais como prefeituras, agora nós estamos vendo os estados, empresas, tiveram uma facilidade, um acesso, então torna cada vez mais você dar rollback nesse negócio. Como é que você vai falar que não, Bitcoin agora, né, não pode mais ou alguma coisa quando os fundos de pensão, os investidores institucionais estão alocados nesse negócio? Então acho que esse foi um grande passo e eu acho que o governo Trump, com uma série de deficiências que ele está tendo,
e também uma série de acertos. Então, assim, é muito fácil, né? Tem muita gente que olha só, né, o que eles acham que está sendo feito errado, mas tem muita coisa sendo feita certa também, que eu acho que, inclusive, a gente coloca essa questão de Bitcoin no caminho, né? Porque, basicamente, você falar que você quer ser líder em relação a isso. Hoje mesmo ele participou, né, daquela conferência que está tendo, novamente ele reiterou isso aí. Foi uma mensagem que o pessoal esperava até que vinha mais coisa, mas, cara, ele está sendo consistente em relação a isso. Tá falando, cara, eu quero liderança, eu quero que tenha aqui uma reserva. Essa reserva Bitcoin é diferente do que são os altcoins. Então, assim, Bitcoin não pode vender, os outros podem vender. E tem a missão, né, para esse time que está voltado para esse assunto, que é, cara, como é que a gente consegue aumentar essa posição de uma maneira que seja neutra por orçamento? Então, os caras vão arrumar jeito. E ontem mesmo, né, o secretário lá desses assuntos de investimentos em Bitcoin, esqueço o nome do cara, mas eu vi a declaração dele ontem. Ele falou o seguinte, cara, a gente tem um monte de gente com QI muito alto que está fazendo vários estudos aqui do que a gente pode fazer para gerar caixa para alocar isso sem mexer com o que é o orçamento. Então, se os caras vão vender ouro para comprar Bitcoin, não sei. Minha sugestão seria, vende esse monte de altcoin, tem aquele monte de coisa que está lá, vende aquilo tudo lá. Cara, coloca tudo em Bitcoin, não faz o menor sentido. Você tem um negócio com oferta finita e os outros, né, que você tem, né, centralizados e que você pode emitir mais a qualquer momento, por que você vai, né, manter isso numa carteira de governo? Não faz o menor sentido. Mas então, eu acho que aí, então, assim, a gente teve um passo importantíssimo, que foram os ETFs. E eu acho que essas sinalizações que a gente vê do governo Trump são importantíssimas, até porque a gente vê a Europa indo na direção oposta, né? A Europa está falando, cara, vamos lançar a nossa CBDC em outubro. A gente vê o FMI falando para El Salvador, cara, você não pode, porque senão você não vai receber o empréstimo. A gente viu o FMI ontem, eu acho, alertando os Estados Unidos que reserva em Bitcoin vai trazer volatilidade. Só que quem dá o funding para o FMI é o próprio Estados Unidos. Então vocês vão falar assim, cara, FMI, cara, vai catar coquinho, né? Não tem nada a ver com isso. Então acho que a gente está realmente num caminho que muitas vezes a gente se decepciona um pouco, a hora que você olha, né, o que é a trajetória dos últimos 4 anos. Cara, a rentabilidade anual, na hora que você faz o Kager, não está tão alta quanto já foi no passado. Mas, em compensação, os avanços institucionais e nessa segurança jurídica, essa segurança de regulação, eu acho que eles têm sido espetaculares. Então, eu tenho até uma visão meio diferente. Você mencionou, né, o pessoal falando que acha que o Bitcoin está chegando ao final do que foi esse bull market, né, que o bull market já acabou. Cara, eu acho que o bull market pode estar começando agora. Eu concordo com você. Essa visão que eu falei não é minha. Para mim, o bull market, assim, tem toda a questão de liquidez global. Se tornou bem famosa uma análise. O M2, o lag, o M2, né? o lag de 70 ou 170. Exato. E assim, se isso faz sentido, o que me parece fazer, e se junto com isso todas as questões de mudança de arquitetura do mercado, sabe, dos fluxos, tudo que o Trump está fazendo, não é um efeito imediato, assim, é um efeito que leva um tempo. Então, assim, para mim, não sei, talvez a gente tenha um vício no nosso ecossistema de pegar os ciclos de 4 anos do halving, plotar um contra o outro e achar que eles precisam acontecer na mesma época. Só que para mim, assim, quando aprovou os ETFs, o paradigma já mudou, sabe? Toda a questão de um novo tipo de capital que se alavanca diferente, que tem um padrão de entrada diferente, padrão de saída diferente, que, sei lá, os fundos que entraram é uma questão trimestral, por exemplo, vai rebalancear, etc. E aí depois essa questão de reserva estratégica, mudança regulatória. Eu não sei se vai continuar tendo um ciclo de 4 anos ou se a gente só está achando que o bull market talvez já tenha acabado porque acha que começou e porque precisa seguir certinho o calendário e eu não vejo assim. Eu acho que esse movimento, né, de vir de 108, voltar para 78 e agora está aí nos 84, mais ou menos, boa parte é assim, muita gente achava, cara, o Trump foi eleito, esse cara vai anunciar essa reserva e os Estados Unidos vai sair comprando, eu vou comprar na frente. Então teve aquele efeito de front-running, né, as pessoas e instituições que resolveram, cara, eu vou comprar antes, né, e vou vender para ele lá na frente, né? E na prática a gente está vendo um negócio que eu acho que faz mais sentido, né? Não foi essa correria, né? Eu acho que ele seria acusado, inclusive, de ser inconsequente se no primeiro dia ele falasse, cara, tá aqui uma ordem executiva, nós vamos comprar 1 milhão de Bitcoin. E se ele fizesse isso, o próximo presidente, se ele pode perdesse, derrubar. Poderia desfazer rapidinho. Por isso que aquele Bitcoin Act da Cynthia Lummis é importante no Senado, porque isso aí tornaria lei, né? Um negócio que é mais difícil, né, de você, lá na frente, o próximo presidente mudar.
Então, acho que teve, primeiro, essa decepção do mercado em relação a isso, e o outro lado é que essa questão das tarifas, inegavelmente, trouxe uma incerteza muito grande para o mercado. Bitcoin claramente é um risk-on asset, né? Ou seja, ela se beneficia na hora que existe liquidez e que os investidores estão buscando ativos de risco. E talvez seja, né, considerado o ativo com o risco mais alto. Então, na hora que você tem essa diminuição de risco por parte dos investidores por causa de tarifa, isso afeta todas as classes de ativos. Você vê o próprio S&P 500, né, a realização que ele teve. E agora começa a voltar aquela curva do M2, né, como a gente vê com o lag. Ela vinha caindo, agora já começamos a ver expansão de base monetária global novamente. Então tem um monte de gente, né, apostando de novo nessa história, né? Agora realmente vai. Mas eu concordo com você que esse negócio dos 4 anos, ele de certa maneira se encaixa um pouco nos ciclos macroeconômicos que a gente viu. Então, por isso que eles não são exatos, porque eles não encaixaram com os 4 anos, eles encaixaram talvez mais com os ciclos de liquidez. Difícil dizer qual dos dois. Por isso, até que quando o pessoal fala assim, não vai ter mais ciclo, vai ser super ciclo, etc e tal, eu acho que mesmo que não tenha um ciclo de halving, vai continuar tendo a influência dos ciclos macroeconômicos e os ciclos de liquidez global. Então, não adianta, não vai ter hora nenhuma que vai ser uma linha reta que vai só subir. Não, 100% de acordo. Quando eu penso em ciclos, é mais essa questão de 4 anos, repete, tem o mesmo alta, a mesma baixa, O pessoal etc. faz aquele funilzinho, tá acima, tá abaixo, aquelas exato, coisas mas todas. que o Bitcoin sempre vai seguir a macroeconomia aí cada vez mais, para mim isso... Eu acho que a gente já passou do ponto, assim, sendo bem sincero, sei lá, você imaginar no primeiro halving, no segundo, de fato, a quantidade de oferta circulante que era emitida nos blocos por dia versus o que estava sendo circulado era mais representativo. O efeito é decrescente no tempo. Exato. A cada halving vai ser menor. Então, para mim é isso. O halving diminui o efeito, mas o macro aumenta o efeito e os dois, coincidentemente, têm ciclos de 4 anos. Então, a gente acha que é a mesma coisa, mas são 2 ciclos meio sobrepostos, assim, e que podem deixar de estar. Eu acho que uma coisa legal que está acontecendo, e você vê isso se espalhando pelo mundo, né? Eu, por exemplo, eu sou fã do Michael Saylor desde o início. Os primeiros podcasts que ele começou a fazer lá, ele fazia uns podcasts de 3 horas. Eu não sei se nessa época, né, o quanto que você acompanhava, eu falava assim, cara, ele explica as coisas de uma maneira que alcança as pessoas, né? Tem umas horas que ele traz muito da engenharia, mas como eu sou engenheiro, eu falo assim, cara, eu gosto. Tá tranquilo, vai, continua aí desse jeito que eu gosto. Mas aí você vê o que é a trajetória da MicroStrategy, né? A performance que ela teve, etc. E aí você começa a ver essa estratégia começando a se propagar, um pouco daquele jogo, na teoria dos jogos que a gente está falando em relação às nações, que não aconteceu ainda, já está começando a acontecer em relação às empresas, né? Então você vê MicroStrategy, aí até a própria Tesla lá atrás, que comprou, vendeu, etc., mas continua segurando lá aquela parte da posição, a própria Semler lá nos Estados Unidos, aí você tem Metaplanet no Japão, e, recentemente uma notícia boa que a gente vê, né? A Melius, né, agora indo nessa direção também, já colocou 10% da posição de caixa deles, e eu acho que isso vai pipocar pelo mundo inteiro, porque eu acho que isso é parte daquele movimento. Lembra quando a gente falou que é a melhor maneira de você proteger o poder de compra, né? A gente não entrou tanto nisso, mas com a expansão da base monetária, na hora que você pensa, né? Eu tenho uma reserva, seja como um indivíduo, seja como empresa, seja como um veículo de investimentos ou como uma nação, você quer poder, né, proteger o poder de compra do que é essa expansão da base monetária. E não tem nenhum instrumento tão eficiente para isso quanto o Bitcoin. Então a gente vê essa adoção acontecendo em todas essas escalas e chegando no Brasil também no lado corporativo. Acho que isso aí é um negócio que vale a pena a gente comemorar também. Sobre o Brasil, assim, porque assim, eu gosto do Saylor também. Eu tenho ações da MicroStrategy desde 2021. Que bacana. Minha compra acho que é 16 de janeiro, se eu não me engano. E eu comecei comprando porque eu queria basicamente uma diversificação de custódia. Ou seja, não existem ETFs ainda, deixa eu comprar um ETF sintético, não pago Muito taxa institucional de fez administração. isso também, né? Você foi pioneiro como pessoa física, mas os institucionais faziam isso. E dei muita sorte, porque eu jamais imaginaria os outros passos da estratégia do Saylor, que assim, acho que nem ele imaginava até agosto do ano passado. No fundo, foi em novembro que virou uma chave que ele começou a realmente se alavancar de uma maneira muito mais agressiva para comprar Bitcoin. E aí, assim, eu estudei, assim, e pelo que eu estudei, assim, tem alguns motivos porque essa estratégia do Saylor dá certo e porque ela deu mais certo ainda no Japão, e eu queria entender se você vê potencial dessa parte
Porque assim, beleza, a Melius comprar e colocar no balanço, sabe, 10%, 20%, 50% é uma coisa. Aham. Eles eventualmente emitirem debentures para captar e para comprar mais Bitcoin é outra. Uhum. E assim, para mim a Metaplanet consegue um sucesso tão grande fazendo isso porque no Japão os juros é muito baixo Uhum. e porque não tem outros veículos para você se expor ao Bitcoin no Japão. Nos Estados Unidos até tem outros veículos para se expor no Bitcoin, mas a MicroStrategy também consegue acessar outros mercados Aham. e, ao mesmo tempo, os juros também não é tão alto. No Brasil, a gente já tem ETFs de Bitcoin e os juros é bem mais alto. Então, assim, você vê, tipo, Melius ou qualquer outra empresa que vier a seguir esses passos, pensando nessa segunda parte, ou sendo viável essa segunda parte de se alavancar, e aí pensar que o NAV fica maior que que nem na MicroStrategy chegou a 2 ou a 3, Uhum. ou esse segundo passo no Brasil você acha mais difícil ser replicado, e aqui no fundo é a empresa que vai colocar o Bitcoin no balanço, basicamente porque ele acha que é uma tecnologia de poupança superior, mas não é que vai usar esse Bitcoin para se alavancar ele como garantia e fazer uma ofensiva, porque o juros está mais alto e impede um pouco disso, e o ETF também significa que não tem essa demanda reprimida por uma exposição sintética ao Bitcoin. Perfeito. Eu acho que o Saylor, assim, ele é muito pioneiro na maneira como ele estruturou toda essa engenharia financeira, né? A hora que você vê ele emitindo esses bonds, e aí cada vez ele está sofisticando mais isso. E o que ele está fazendo? Ele está estendendo a mão para os investidores que hoje têm limitações em relação a poder investir em Bitcoin. Então imagina que você tem um fundo que é só de renda fixa, só pode investir em bonds e de repente você tem uma exposição, né, a Bitcoin. Agora ele está lançando um outro, que ele é perpétuo, aí é o seguinte, você tem lastro de Bitcoin, mas ele não tem a conversibilidade. Na prática, o que você vai dar para o investidor? Para o investidor de bonds, você vai ter uma taxa maior do que ele teria, ele não vai ter a conversibilidade, mas em compensação ele vai ter uma taxa maior. Então acho que ele está explorando as fronteiras do que são as maneiras criativas de você trazer mais funding. Volta para aquela brincadeira do buraco negro, né? Que ele vai sugar toda a liquidez disponível para vir para o melhor ativo. Metaplanet, acho que é um caso que é o seguinte, se por um lado no Japão faltam alternativas para você investir diretamente em Bitcoin, a gente não pode esquecer que o investidor japonês é extremamente conservador. Então é até assim interessante da gente ver, mesmo num ambiente como esse, você vê a Metaplanet dando tão certo quanto ela está dando. O Dylan Leclerc está lá, está ajudando, é um cara que é espetacular também. E eu acho que ali tem uma questão assim, é pequeno, né? Se você for ver, eles têm um hotel, eles pegam o que a renda do hotel gera para comprar Bitcoin no início. Aí agora começaram também a fazer emissão, etc. Então, cara, se a Metaplanet está fazendo isso no Japão, que é um lugar extremamente conservador, o que impede, né, de você estar fazendo isso espalhado pelo mundo inteiro? E eu acho que chegar ao Brasil é interessante, porque você tem hoje uma piscina de recursos. Imagina que você é um gestor de renda variável, você tem um mandato muito claro. Você pode investir em ações aqui no Brasil. Em alguns casos, ações lá fora, mas boa parte está limitada aqui no Brasil. Por outro lado, se você acredita nessa tese de Bitcoin, você hoje está de mãos amarradas. Então, acho que no tempo, o que a gente vai ter? A gente vai ter duas piscinas de liquidez que eu acho que vão ser catalisadores para uma possível ótima performance da Melius. Primeiro, investidor dedicado de ações que quer uma exposição em Bitcoin hoje não pode fazer isso. Do mesmo jeito que o investidor de bonds lá nos Estados Unidos. Ele não pode, por exemplo, comprar uma... Qual é o nome? Não é ADR, é... Um BDR, da MicroStrategy. Em alguns casos, eles são limitados à exposição em ativos que são baseados no exterior. Então, tem muito fundo que pode comprar BDR, tem muito fundo que não pode. Então, acho que, em parte, sim, e em parte, não, mas eu acho que tem um interesse por esse tipo de investidor. E o outro, eu acho que é o investidor, pessoa física aqui no Brasil, que vê o sucesso que você teve, por exemplo, investindo em MicroStrategy lá em 2021 e pensando assim, cara, esse negócio aqui vai negociar um prêmio em relação ao que é a paridade ali de 1 para 1. Mesmo você vê com a volta de MicroStrategy, ainda está ali 1,7 mais ou menos. Então, assim, ainda é um prêmio razoável. Então, é uma maneira de você fazer um play quase que alavancado em relação ao que é a sua exposição em Bitcoin. Eu sou parcial para falar, porque eu sou acionista também da MicroStrategy, então, assim, eu gosto da estratégia e eu acho que essa estratégia aqui no Brasil, ela vai ser primeiro vista com desconfiança, como é natural,
Mas não me surpreenderia se as pessoas que têm acesso à informação, o que acontece com a MicroStrategy lá fora, por exemplo, comecem a ver a Melius como uma alternativa aqui. A grande diferença que eu acho que a gente vai ter é que talvez os mercados de capitais brasileiros não são tão desenvolvidos para ele fazer estruturas de captação tão sofisticadas quanto o Saylor faz. Então, acho que aí que a gente tem essa grande questão e que eu torço muito para que dê certo, é que eles consigam, sim, ter acesso aos capitais, né, que hoje tem um perfil talvez um pouco mais conservador, etc., e usar essas emissões de debêntures ou o que seja para aumentar essa posição de Bitcoin. Na resposta anterior a essa, você tinha falado de teoria dos jogos, mas aí caiu na teoria dos jogos para empresas, Metaplanet, MicroStrategy, etc. Tem também a teoria dos jogos dos países que você comentou que está um pouco mais devagar. Isso te surpreende? Cara, eu acho que assim, quem são os países, né, que a gente fala hoje? A gente fala, né, basicamente sobre El Salvador, ok, pioneiro, etc. Essa relação com o FMI tá meio cinzenta, assim, eu não tenho um entendimento tão claro. O FMI, teoricamente, proibiu eles de comprarem, mas eles continuam mostrando aumento de custódia de 1 a cada dia, então sei lá o que é que está acontecendo. Tem o Principado de Butão e você tem os Emirados Árabes que estão aproveitando o quê? A sobra de energia que eles têm para investir basicamente nessa parte de mineração, inclusive em conjunto com mineradoras americanas, etc. e tal. Eu acho que o que está faltando, a minha sensação é, na hora que os Estados Unidos dá essas declarações que está dando, grupos de estudos já foram criados aí por inúmeros países ao longo do mundo, tá? Tá espalhado por aí que, tipo assim, cara, se os Estados Unidos está falando isso, nós temos que pelo menos entender esse negócio. Agora, eu acho que o catalisador vai ser a hora que eles anunciarem a compra. Você ainda não tem a faísca que instalou. Porque aí é o seguinte, cara, a corrida vai começar nessa hora. Porque, tipo assim, os Estados Unidos não vai vender mais. Então tá bom. Então, assim, não tem pressa, você concorda? Ele não tá comprando. Essa posição ele já tinha, já está lá, né? Há quanto tempo? Tem os alemães lá que venderam tudo, o pessoal adora sacanear os alemães e tal, mas tudo bem. Então, assim, os Estados Unidos pelo menos já garantiu que não vai vender. Mas você concorda que ele não vender não vai trazer uma alta? Assim, ok, ele deixou de trazer uma pressão vendedora, mas não está trazendo uma pressão compradora. Então, acho que o que está faltando da faísca é os caras falarem assim, olha, estamos vendendo, sei lá, tanto da nossa posição de ouro, estamos pegando tanto do orçamento que está, não sei o quê, e estamos colocando numa alocação em Bitcoin. Na hora que fizer isso, acho que aí as coisas podem dar uma acelerada bastante rápida. Boa. É engraçado, né? Porque sempre tem... Por um lado, as coisas estão acontecendo absurdamente rápido. Assim, você pensar em agosto do ano passado, julho do ano passado, se alguém voltasse no tempo e te contasse tudo o que aconteceu, você não acreditaria no ponto de vista fundamentos e você acharia que o Bitcoin estaria a 200, 300 mil dólares. E aí no dia a dia tem essa sensação de dificuldade e ao mesmo tempo as coisas estão evoluindo de uma maneira absurdamente rápida. Então é engraçado que a gente fica falando de preferência temporal e a gente ao mesmo tempo tem a maior preferência temporal e a menor preferência temporal, né? Tipo, tem uma gangorra aí. Acho que aí a gente junta, né? Assim, se você fosse me perguntar lá em agosto do ano passado, né, o cenário que a gente tem hoje, eu ia falar, cara, isso é melhor do que as minhas expectativas mais otimistas. Então, e aí eu acho que isso aí levaria realmente a gente pensar que estaria, né, acima de 200 mil, etc e tal. Pelo outro lado, eu não imaginava que a gente ia ter tanta volatilidade nesse início de mandato em relação a, cara, perspectiva de crescimento, vamos ter uma recessão, não vamos? Será que tem uma estagflação chegando? Pô, os Estados Unidos tem que rolar 9 tri de dívida esse ano, como é que vai ser? E, ao mesmo tempo, essa aversão a risco em relação a essa questão das tarifas. Então, é quase como se você visse assim, uma divergência. Os fundamentos do Bitcoin, eles melhoraram significativamente, mas o ambiente macro, ele reduziu a propensão a risco bastante. Então acaba que isso aí, as coisas estão se netando, estão se compensando, e aquela brincadeira, né, que, né, todo bom torcedor gosta de fazer, que é aquela bola debaixo d'água, né? Eventualmente a bola vai dar aquele pulo para fora e tal. E eu acho que sim, eu acho que na hora que se a gente fosse pensar em condições de macro normalizadas, tirando, né, o nível de incerteza que a gente está vendo agora, eu acho que tinha uma chance de Bitcoin estar negociando realmente bem acima dos patamares atuais. Tem o pensamento que o Trump, de propósito ou sem querer, está falando toda a questão das tarifas
porque tem toda essa questão dos 9, 10 trilhões de dólares para renegociar, e ao fazer isso você derruba os mercados, portanto você derruba os títulos de longo prazo. O quanto você acredita nisso? Ou, no fundo, não sei, o quanto isso é plausível para você? Cara, acho que assim, derrubar os mercados para forçar o Fed a baixar os juros, eu acho que é uma esticada, assim, sabe? Eu acho quase que uma teoriazinha de É conspiração, mais só assim. uma consequência indireta da mudança de vamos fazer um PIB privado e não um PIB público, e isso já era... Eu acho que tem uma transição, né? Você pega os Estados Unidos no ano passado, muito investimento estatal, governamental, né? Um pouco parecido com aqui no Brasil, né? O Estado está, né, mantendo. E aí, na hora que você passa por um momento de transição, olha só, vou fazer DOGE, vou cortar os gastos públicos, né? Isso aí tudo vai fazer o quê? Vai fazer números de PIB que vão mostrar uma desaceleração. Isso aí vai ser compensado no tempo com a diminuição de regulações, essas coisas todas, para uma melhora do PIB privado. E ele está fazendo isso no momento certo, porque logo depois da eleição, quando o poder dele é o máximo, e você está mais longe da próxima eleição, que são os midterms no final do ano que vem. Então ele está fazendo na hora certa, e eu acho que ele talvez ele esteja dando é o seguinte: ele não quer uma quebra de expectativa. Então, na hora que ele é perguntado sobre uma recessão, em vez de ele falar, não, de jeito nenhum, vai estar tudo... Ele fala, não, pode ser que aconteça. O Scott Bessent, que é o diretor do Tesouro, mesma coisa. Cara, não pode ser que tenha recessão. E pode ser que tenha mesmo. Só que eu acho que se tiver uma recessão, não vai ser aquela recessão contínua, aquele negócio que você faz um L que fica aqui. Cara, vai ser um U, vai ser um V. Se vai ser U ou V, não sei. Mas eu acho que ele vai ser mais uma questão de substituição, igual você falou, né? O setor privado vai aproveitar esse ambiente mais favorável à economia livre que vai estar se desenvolvendo. Boa. Tem uma coisa que muita gente traz, assim, que é o pensamento... Pô, Bitcoin originalmente não era libertário, vocês eram anti-Estado e agora vocês estão torcendo pelo Estado. E aí tem esse pensamento de, pô, o Bitcoin está sendo capturado. Como você vê isso? Acho que isso é uma coisa para a gente prestar atenção. Eu me preocupo menos com o Estado do que eu me preocupo com a BlackRock, por exemplo. Então, assim, se a BlackRock tivesse uma posição extraordinariamente grande, isso aí me preocuparia menos. A BlackRock como empresa ou mesmo o ETF que ali controla, mas é supostamente de pessoas físicas? O que ele controla, porque é o seguinte, na hora que você vê o que é o regulamento do ETF, ele fala que ele pode, inclusive, apoiar forks ou versões alternativas desse ativo, etc. Então, imagina uma Block Size Wars, de novo, igual a gente teve lá em 2017, só que dessa vez você tem um cara que tem uma representação desproporcional e aí ele pode acabar levando, empurrando um voto numa direção que é menos coerente com essa visão que a gente tem do ativo. Em relação aos países, eu acho que a gente vai acabar chegando num equilíbrio. Eu acho pouco provável que essa é uma corrida só dos Estados Unidos. Essa, para mim, é uma grande oportunidade para os países menores. Os países, é a chance de você... Essa questão geopolítica está se redesenhando, né? Então, para os Estados Unidos, isso é para ele manter a hegemonia. Agora, para os países menores, é a chance de você passar na frente de um monte de gente na fila. E eu acho que é natural que essa questão de meio de pagamento, e precificação, ela venha depois. Enquanto você não tiver uma adoção, não tiver uma estabilidade, cara, um negócio que veio de 108 para 78, imagina que você está 100% do seu patrimônio nisso. Você vai pagar a escola dos seus filhos esse mês como? E o seu orçamento, ele vai furar. Então, hoje, por definição, é muito difícil você estar 100% em Bitcoin. No tempo, aquilo que a gente já falou, essa volatilidade ela tende ainda a estar sujeita ao que são os ciclos macroeconômicos, mas ela tende a ir se amortecendo. Na medida que ela vai se amortecendo, acho que a narrativa de meios de pagamentos ela vai ganhar espaço. E eu tento ajudar com que isso aconteça. Então, por exemplo, se chega num lugar que aceita Bitcoin, eu prefiro pagar em Bitcoin do que pagar. Não porque vou ter nenhum ganho econômico com isso, mas porque a gente quer o quê? Fomentar esse ecossistema. Agora, eu não acho que a teoria de reserva de valor ela vai atrapalhar a teoria de meio de pagamento. Acho que a teoria de meio de pagamento precisa que a tese de reserva do valor esteja mais madura para que aí sim a gente veja o meio de pagamento se consolidando. Perfeito. Bom, você é engenheiro, trabalhou muito no mercado tradicional. Imagino que você goste de planilhas e simular coisas, simular cenários.
Tem algum cenário que você pensa como base para o crescimento do Bitcoin na próxima década, assim? Tipo, sei lá, se hoje está em R$ 100, se a pessoa tem R$ 100, vai crescer em média 10% ao ano, 20% ao ano, 200% ao ano. Eu acho que a gente está num momento que ele é até interessante para a gente questionar isso, né? Porque eu tinha um número que eu adorava de usar na hora de conversar com as pessoas e convencer elas a investir em Bitcoin, que era o seguinte: desde o início, se você pegasse qualquer período de 4 anos, o CAGR, ou seja, o crescimento composto por ano, não tinha nenhum período que ele era menor do que 25%. Só que agora, a hora que você pega os últimos 4 anos, ele está em torno de 8 a 9%, se não me engano. Eu vi essa conta, não foi uma conta que eu fiz, mas foi uma conta que eu vi o pessoal fazendo. Então, teoricamente, você já está assim, putz, mas será que essa curva, então, ela já desinclinou tanto assim? A gente não esperava, né, que esse negócio ia... E aí, quando a gente vê essas curvas de adoção, normalmente elas são chamadas curvas em S, né? Porque você tem aquela parte que ela é muito assim, aí ela dá uma fleteada e aí que ela efetivamente vai se inclinar, tá? Eu acho que se essa teoria de jogos funcionar e a gente vê institucionais, empresas e nações se engajando nessa direção, eu acho que a gente pode voltar a ter um CAGR que ele vai ser mais parecido com o que a gente vinha vendo há 10 anos atrás. Tem várias fases que você olha ali que era 40% ao ano, 30% ao ano, etc. Eu acho que aqui a gente tem quase que uma anomalia quando a gente olha 8, 9%. Meu cenário básico é a gente trabalhar com pelo menos esse mínimo que a gente tinha, que era esses 25% ao ano. E aí quando você pensa em 25% ao ano, caso isso se concretize, usando aquela regra de 72, isso quer dizer o seguinte: a cada 3 anos você duplica, né, o que é o seu estoque. Que, assim, não acho que isso continua para sempre, mas eu acho que a gente tem pelo menos uns 10 anos pela frente, 10, 15 anos, onde isso acontece. E tem um pessoal ganancioso em casa que vai falar que isso é pouco, mas isso é mais do que o rendimento do Warren Buffett, né? Que é historicamente 20% ao ano. 20, 22, é isso aí. Cara, acho que assim, né, vai ser melhor do que o melhor investidor de todos os tempos? Não, tudo bem, você tem outros investidores, você tem Jim Simons, que rendeu mais do que isso, mas tudo bem. Mas eu acho o seguinte, imagina o trabalho que o Warren Buffett teve para gerar esse retorno. O cara, não sei se você conhece a história dele, mas o cara praticamente não cuidou da família dele, o cara fala abertamente o quanto que ele se arrepende, né? De não ter dado mais tempo com os filhos dele. Pô, o cara come McDonald's todo dia, anda naquele carrinho velho, é aquela casa feia que ele tem. Isso aí, então, assim, o cara sacrificou uma vida inteira para chegar nisso. Imagina que você pode comprar uma coisa e não precisa fazer nada. Vai tocar o resto da tua vida, vai ficar com teus filhos, vai viajar, vai trabalhar, vai fazer uma vida de uma pessoa normal. Você não precisa ser um obcecado igual o Warren Buffett foi para poder chegar nesse resultado. E sem ficar com essa preocupação de, cara, agora eu vou vender esse ativo, sabe qual que é assim, a coisa que me deixa mais tranquila na hora de gerir um portfólio que tem Bitcoin, a porção de Bitcoin, é que é o seguinte: eu não preciso preocupar se eu vou vender, se eu vou fazer rotação, se eu vou comprar outra coisa, eu não preciso fazer nada. Eu preciso só monitorar para ter certeza que os fundamentos continuam valendo, que eu continuo com a mesma convicção que eu tenho em relação à tese. Tenho humildade para dizer que pode ser que um dia a tese mude, né? Mas até hoje é o único ativo que eu estudei que quanto mais eu estudei, maior foi a minha convicção. Enquanto isso for verdade, esse é o portfólio que dá menos manutenção de todos os tempos. Porque você só compra e olha para ele. Não precisa fazer mais nada. E, sei lá, quando você estudou e fez sua tese, você provavelmente elencou riscos. Qual é o principal risco para o Bitcoin na sua visão? Cara, hoje, assim, muita gente gosta de falar de computação quântica, etc. Não acho que isso é um risco tão relevante, até porque eu acho que na medida em que o ataque se sofistica, a defesa também vai se sofisticar. E eu acho que se você for atacar alguma coisa, tem outras coisas que são muito mais atrativas. Imagina, 1,7 tri é o market cap de Bitcoin. Imagina, 900 tri é o market cap de ativos financeiros. Você vai atacar qual? Você vai atacar 900 ou vai atacar 1,7? Então, assim, computação quântica não é. Eu acho que o risco que a gente tem, você até já mencionou ele, é um pouco de se desvirtuar o conceito na medida em que a gente tem esses novos entrantes com interesses próprios. Então, eu falei aqui como sendo uma boa coisa você ter pessoas subindo na escala dos bancos que são pessoas que entendem Bitcoin. Ok.
Isso é ótimo porque a gente vai ter participação maior dos bancos, vai ter maior adoção, vai ter uma oferta maior, mas ao mesmo tempo você aumenta o risco dos bancos falarem assim, cara, vamos cooptar esse negócio aqui. Isso que era um negócio que não tinha dono, que era um negócio que era descentralizado, que não era vinculado a nada, e vamos colocar os nossos tentáculos em volta aqui e tentar fazer amarras para que isso aí funcione para servir a gente e não para eventualmente ser um novo sistema financeiro. E nesse sentido, então, você vê com algum risco o Michael Saylor estar juntando tantos bitcoins para a MicroStrategy? Cara, acho que concentração é sempre perigosa, né? Até porque a gente, seja os Estados Unidos ter Bitcoin demais, seja o Michael Saylor. Então, assim, eu não tenho nada contra o Michael Saylor ter muito Bitcoin ou contra os Estados Unidos ter muito Bitcoin, mas, putz, o cara, né, com 500 mil, pô, acima de 1 milhão, será que é saudável a gente ver, né, uma entidade, ou mesmo que seja uma nação, tendo controle de mais de 1 milhão? Porque aí você, né, começa a ficar com uma certa, pelo menos do meu lado, uma certa preocupação que talvez você vai conseguir influenciar o que são os rumos futuros, as direções que isso pode tomar. E tem alguma anedota, assim, pós-ETF, especialmente o ETF americano, BlackRock, etc., de você conversar com alguém que, de fato, esse foi a reputação que faltava, que virou a chave na cabeça de alguém? Cara, não tenho uma anedota nesse sentido. Agora eu tenho uma outra coisa que, assim, não é uma estatística, mas é uma visão empírica que, cara, o sucesso que eu tenho em converter as pessoas a investir em Bitcoin, ela mais ou menos duplicou, talvez tenha triplicado depois dos ETFs lá fora. Aí eu tenho que fazer uma ressalva o seguinte, eu falo assim, quem são os meus amigos? São grandes investidores que têm conta lá fora, já têm conta lá fora e já são pessoas que são sofisticadas. Então, assim, motivar essas pessoas para comprar o ativo diretamente, difícil. Motivar essas pessoas para comprar um ETF aqui no Brasil, que talvez não seja um nome que eles estejam tão acostumados, difícil. Motivar essas pessoas para comprar um ETF lá fora, a barreira diminuiu muito. Ficou muito mais fácil. Então, pelo ponto de vista dos grandes investidores, e acho que aí a gente tem que pensar que como é que a adoção de Bitcoin vem? Eu acho que ela tem que ser um negócio que ela é composto por pequenos investidores, né, que aí vão ter uma visão mais de liberdade, né, e de proteção em relação ao sistema, grandes investidores que querem também se proteger desse debasement, né, das moedas, e isso aí eu acho que é combinado. Então acho que a gente tem que aprender a falar com os diversos públicos. Outro dia eu tive num evento, por exemplo, que é um desses grandes influenciadores brasileiros, não preciso nem falar o nome, mas é aquele mais esporrento, que faz mais barulho, aquelas coisas todas. E aí eu estava vendo o seguinte, cara, para o público que estava ali, aquilo ali era um sucesso. Poxa, a galera, né, delirando, né, e tal. Agora o seguinte, pega um cara que é multimilionário, põe para ver aquele cara falando. Não vai comprar. Pelo contrário, a barreira talvez tenda a aumentar. Por isso que eu acho que a gente precisa ter múltiplas, né, personas que vão estar falando para públicos diferentes. E você falou que no começo da sua carreira, você também teve um momento que você cuidava de investimento de bilionários e tudo mais. Você também tem amigos com essa... também tem muito dinheiro e tem esse tipo de visão de mundo. E agora você citou isso de novo. Então, trazendo esse gancho, assim, para muitas das pessoas que estão escutando a gente, para mim, para... sei lá, tem muita gente que consegue pensar em ter 20, 40, 50, 80% do patrimônio em Bitcoin, porque o patrimônio não é dos multimilhões, bilhões, assim. Como é a cabeça de um desses investidores multimilionários ou bilionários, sabe? O que eles pensam quando eles vão alocar no Bitcoin? Porque assim, não é que você está falando, você não vai falar, seu dinheiro vai a zero, você está perdendo valor, coloca no Bitcoin, imagino que não seja um pitch de sucesso. Sabe? Sabe, o que fisga eles e qual alocação eles vão pensar? 0,5%, 1%? Tá. Vamos lá, por partes. Eu acho que o discurso que funciona para a conversão dessas pessoas é um discurso que, primeiro, você limpa toda essa poluição, e aí não estou falando como isso sendo pejorativo, mas só não é o adequado para essas pessoas. Que é esse lado libertário, vou ser o meu próprio sistema financeiro, etc. e tal. Essas pessoas, você traz elas mostrando o seguinte, cara, você já tem um portfólio hoje. Tem um elemento que você pode adicionar ao seu portfólio,
que vai fazer com que a sua alocação seja mais eficiente. Muitas vezes você vai manter o mesmo perfil de risco e vai ter uma rentabilidade mais alta, e tem números que a gente pode simular e mostrar isso, e aí você pega o portfólio da pessoa e mostra isso para ela. Aí os argumentos, né, a gente muito mais focado em escassez, muito mais focado, né, na divisibilidade, na fungibilidade, na facilidade de transferir, etc. e tal. E aí, quando você cai no veículo em si, muitas vezes a pessoa não quer ir diretamente no ativo, por esse medo em relação à custódia própria. Então, boa parte daquelas vantagens são entendidas, mas não necessariamente vão ser aproveitadas no primeiro momento. Só que esse aí é um processo que é contínuo, né? A gente ajudar a pessoa a chegar no caminho ideal. E o tamanho da alocação, eu acho que ele meio independe de quanto dinheiro a pessoa tem. Vamos falar de 100 unidades monetárias. Tem gente que vai ter, né, muito mais do que 100 unidades, a gente vai ter muito menos do que 100. Mas, normalmente, se você for falar em 0,5%, etc., ninguém quer fazer. Por quê? 0,5%, mesmo que ele dê muito certo, cara, se ele multiplicar por 20 vezes, continua não fazendo diferença na vida dessa pessoa. Então, normalmente, o que a gente vê é assim, a alocação que eu sugiro é uma coisa de pelo menos 1 a 2% para começar. E aí, esse aí é um número que as pessoas normalmente se sentem confortáveis, porque elas pensam assim, cara, se der muito certo, vai fazer alguma diferença no meu portfólio? Agora, se der errado, pô, vou perder 2%? Também não é tão ruim. O que acontece é que, depois que a pessoa compra, depois que a pessoa acompanha um pouco, principalmente se você pega um movimento de mercado que é mais favorável, as pessoas tendem a aumentar em seguida. Então, esse é meio que um padrão de comportamento que eu tenho visto. A pessoa que começa ali com 2%, mas que rapidamente ela vai para 4%, 5%, 6%. Mas é raro você ver alguém que tenha um portfólio que é muito, muito, muito grande, que faça um investimento maior, pelo menos, né, da experiência dessas pessoas que são ex-clientes, são amigos, etc., que eu conversei. Não quer dizer que vai ficar nisso aí, né? Porque se a trajetória do passado se repetir, como você vai ter uma rentabilidade muito mais alta do que são os outros recursos, isso aí vai gerar uma posição que vai ser muito maior de Bitcoin. Aí já entra numa outra questão que é uma questão boa, que é o seguinte, cara, rebalancear ou não. E a minha visão em relação a rebalancear é o seguinte, eu nunca vendo. Nunca vendi. Eventualmente eu vou trocar por bens ou experiências que eu acho que são, né, coerentes para aquele momento. Agora, trocar por outro ativo financeiro não faz sentido enquanto eu não enxergar outro ativo financeiro que seja superior às propriedades do Bitcoin, que pelo menos por enquanto eu não vejo nenhum outro. Então, assim, trocar Bitcoin por dólar, não vou fazer. Trocar Bitcoin por real, putz, aí então de jeito nenhum. Agora, se um dia eu quiser trocar Bitcoin para fazer uma viagem com a família, que eu quero levar todo mundo para fazer, pode ser. Isso para mim ressoa muito mais, e isso aí eu acho que vai ser uma coisa que vai vir na cabeça dessas pessoas. A gente começar a fazer elas entenderem que esse não é um ativo que assim, subiu 30% em 6 meses, pô, vou pôr o dinheiro no bolso, vou vender. Cara, o seu custo de oportunidade agora é diferente. Você já está tendo agora tipo meio que uma introdução, né? Uma entrada do que é a performance que esse ativo pode ter. Mas para você ver isso de verdade, você tem que ter tempo no mercado, né? Aquela brincadeira, né? Que melhor do que timing de mercado é tempo de mercado. Então, deixa o tempo trabalhar você. Então, isso aí, como tem algumas pessoas que já estão, né, nessa fase, já estão ganhando um dinheiro razoável, a minha próxima missão, eu acho que é assim, explicar para elas uma visão onde o rebalanceamento tradicional, que a maior parte das pessoas faz, pô, comprei bolsa, meu target era 20%, foi para 30%, o que eu vou fazer? Eu vou vender esses 10% e vou voltar para meus 20%. No caso de Bitcoin, eu não acho que esse é o caminho. Perfeito. Eu estou escrevendo um relatório que basicamente o título é Quem deve ou não comprar o Bitcoin? E o pensamento por trás, a tese que eu defendo no relatório é que assim, mesmo o investidor mais conservador deveria alocar um pouco em Bitcoin, porque é mais arriscado você não ter exposição nenhuma no Bitcoin do que você ter alguma pequena exposição. E eu trabalho justamente com esse número de 2%, que assim, se você perde tudo, beleza, se perdeu 2% não é uma grande dor. Se o Bitcoin subir, você tem uma assimetria muito maior do que 2% positiva para o seu portfólio. Você concorda com essa visão, então? Cara, eu concordo com ela. Para a grande maioria das pessoas, eu faço uma ressalva
que é o seguinte: quanto mais avançada for a idade da pessoa, mais cuidado a gente tem que tomar com isso. Por quê? Uma coisa é você ter um ativo como CDI, que é a liquidez é diária, e a pessoa sabe que pode contar com aquilo ali no dia a dia. E aí, uma pessoa mais velha, às vezes, vai ter uma emergência de saúde, vai ter gastos que não, né? Ela não vai ter outras fontes para utilizar. E para essa pessoa, você ter uma previsibilidade maior é importante. Então, cara, sei lá, imagina uma vovó de 85 anos, ela deve ter 2% em Bitcoin? Cara, talvez não. Né? Talvez ela deva ter uma carteira, porque ela tem uma expectativa de vida, né? Que ela já está ali chegando próxima dessa expectativa de vida, então ela deveria estar mais aproveitando esse tempo e esse dinheiro que ela tem do que ficar com uma expectativa de algo que tende a se valorizar no longo prazo. Agora, tirando essas pessoas, né, que têm essa idade mais avançada, eu acho que para assim, quase todo mundo. Por que eu falo quase? Porque tem gente que não dorme à noite. E aí é o seguinte, cara, o que vai te tirar a saúde, se você vai ficar preocupado o suficiente para não dormir ou para ficar pensando naquilo, eu conheço gente que já comprou e já vendeu. Porque é o seguinte, vem me falar de volta, André, cara, você me falou, eu gostei, pô, esse negócio é bacana, mas é o seguinte, eu não consigo dormir de noite. Eu falei, cara, mas sua posição não é grande, não interessa. Eu não consigo pensar que eu estou perdendo 37% nos últimos 3 meses. Eu falei, cara, 20%. Então, acho que tem isso também. As pessoas, às vezes, não têm a preparação psicológica para lidar com o que são essas oscilações. Então, eu evitaria, então, idade mais avançada e evitaria para a pessoa que isso aí vai tirar a tranquilidade dela. Porque, por mais que, né, que vai ser uma rentabilidade excelente, por mais que tem todos os objetivos de liberdade, etc. e tal, nada vale você tirar a tranquilidade de uma pessoa. Perfeito. Eu costumo encerrar esses podcasts com 2 perguntas. A primeira é, tem alguma coisa que a gente deixou de fora que você queria que eu tivesse te perguntado, que eu devia ter trazido que a gente não falou? Cara, eu acho que assim, acho que a gente passou por bastante coisa. Uma mensagem que eu gosto de falar para as pessoas é que, assim, Bitcoin é uma oportunidade única para você estar sempre aprendendo. Tem sempre coisa nova acontecendo, tem sempre uma maneira diferente de olhar e que a gente sempre tem que estar se questionando. Então, mesmo para quem já está há muito tempo no assunto ou para quem está começando, a minha sugestão é a mesma e vale para todo mundo, que é mantenha a humildade, aquilo que você falou do ego. Cara, Bitcoin, provavelmente ela vai fazer mais vezes do que você imagina, exatamente o oposto do que você espera. Então, você ter humildade nessa hora e no tempo, cada um ir aprendendo a lidar com essa volatilidade sem se desgastar. Não percam o sono com isso. Criem essa convicção em relação à tese de longo prazo. E na hora que você estabelecer isso de uma maneira consolidada na sua cabeça, aí você vai ver que esses movimentos, esses sacodes, não vão ser algo que vão te fazer passar essa angústia, essas coisas assim. Perfeito. Daí, para concluir, eu queria 2 recomendações de leitura sua. Uma leitura que tem a ver com investimentos, o Bitcoin, sei lá, esse grande ecossistema, e uma recomendação que não tenha nada a ver com isso. Pode ser filosofia, pode ser a Bíblia, ficção científica, poema, podcast, qualquer coisa. Cara, eu gosto muito de Gabriel Garcia Marques, então, né, 500 anos de solitude, né, de solidão, não sei se em português eu li a versão original. Livro sensacional. Tem uma série no Netflix agora, quem for assistir no Netflix, não assista sem ler o livro antes, porque para variar, tipo assim, a série é boa, mas ela basicamente não chega aos pés do que é o livro. Então, Gabriel Garcia Marques, essa para mim é uma das obras assim mais marcantes. E em relação a Bitcoin, eu acho que você tem você tem vários livros que eu acho que eles são complementares, tá? Eu acho que o principal que eu diria realmente é o do Saifedean, né, o padrão Bitcoin, que eu acho que ele mostra um pouco do porquê das coisas. Às vezes o Saifedean ele é muito exagerado, né? Teve gente que eu já dei o livro, que tentou ler o livro e fala assim, poxa, aquele cara ele exagera. Eu falo, cara, imagina que ele está exagerando para fazer um ponto. Então, foque muito mais na direção do que exatamente no que é o exagero que ele está fazendo ali. Agora, para quem tem uma inclinação a vir de mercados financeiros tradicionais, aí eu recomendo o livro que é Broken Money, da Len Alden. Aí sim, porque aí já faz uma conexão menos no Bitcoin por Bitcoin e mais mostrando o que é o sistema financeiro
quais que são as deficiências e problemas que ele tem e como é que o Bitcoin poderia ajudar a fazer isso ser um mundo melhor. Só que ele é um livro que ele é assim, ele é mais sutil do que o livro do Saifedean, não é aquele tapa na cara de exageros, etc. Mas ele, ao mesmo tempo, ele é mais técnico um pouco. Então, eu recomendo que, assim, para quem quer conhecer um pouco mais do que você falou aqui, né, o que está por trás das cortinas do mercado financeiro, por que as coisas acontecem como acontecem, esse livro, Broken Money, eu não sei se tem ele disponível em português, mas ele para mim, é um livro espetacular. Perfeito. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por... Não sei, no fundo a gente já conversa em off e agora você resolveu aparecer, então muito obrigado por aparecer aqui e compartilhar toda essa sabedoria. Eu que agradeço, um prazer. Sabedoria não, nós estamos aqui aprendendo junto e estamos à disposição. Boa.